Estamos na Cisjordânia, uma região que integra o território da Palestina. Situada a leste de Israel e a oeste da Jordânia, a área estende-se por 5.860 km² e dispõe de um clima temperado, continental e árido, além de relevo montanhoso e desertos interrompidos aqui e ali por coberturas vegetais como estepes e campos. A Cisjordânia é parte do território da Palestina, administrada na sua maioria pela autoridade palestiniana, juntamente com a faixa de Gaza, só que esta tem como administradores o Hamas. A cultura da Cisjordânia é caracterizada pela religião islâmica, de maioria sunita, e por expressões como a literatura oral e a poesia escrita, música e as danças típicas. Quanto ao nosso destino de hoje, estamos cada vez mais perto da fronteira com a Jordânia para visitar o local mais fidedigno e historicamente exato do batismo de Jesus Cristo. Não deixa de ser curioso ver tantas casas construídas, mas abandonadas, e outras que nem finalizadas foram. Serão sinais da tensão que se vive nesta zona? As religiões desta zona são a islâmica, com 80 a 85% de maioria sunita, o judaísmo, com 12 a 14%, e o cristianismo, com 1 a 2,5% da população. O Rio Jordão é um dos locais simbólicos e icónicos da história judaico-cristã, mas vamos por partes e por sequência cronológica. Nós estamos aqui no Rio Jordão e ontem nós tivemos logo no início daquele Rio Jordão, onde a água estava mais limpa, por isso que é comum as pessoas fazerem o batismo logo no começo do rio. Do lado de lá nós temos a Jordânia. E do lado daqui nós temos todo o deserto da Judéia. Nós sabemos que Jesus, logo depois que foi batizado, provavelmente do lado de lá da Jordânia, Jesus é batizado e ele vai ficar aqui no deserto da Judéia durante 40 dias e 40 noites, onde ele vai ser tentado pelo diabo. Depois vamos no local da tentação de Jesus pelo diabo. O Evangelho de João conta que Jesus foi a Betabara, do outro lado do Jordão, onde João Batista o batizou nas águas e o Espírito Santo teria descido dos céus em forma de uma pomba e uma voz divina havia proclamado: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." O batismo marca o início do ministério de Jesus, um dos eventos mais importantes no Novo Testamento.
Ele está bem descrito em todos os evangelhos, com detalhes sobre como João Batista já pregava e batizava pessoas na água da margem leste do Rio Jordão, na Pereia, região que o curso de água separava da Judeia. Por que tanta coisa justamente neste ponto do Rio Jordão? Porque este era o antigo lugar de travessia, conectando Jericó, logo a oeste do rio, às cidades antigas do lado leste, na atual Jordânia, e de Jericó seguia a estrada para Jerusalém. Este era um entroncamento viário. Infelizmente, parece uma espiral provocatória, com todas as questões políticas, religiosas e militares, que por vezes dá a sensação que jamais irá ter um fim. E aqui, no meio deste nada, está um dos símbolos disso mesmo. Séculos acumulados de mundivisões diferentes encontram-se aqui. E tão sozinha quanto a areia do deserto, a paz não encontra parceiros. E ao voltar do Rio Jordão, daquele que é o local que se diz que João Batista batizou Jesus Cristo, eu não posso deixar de dizer que tenho sentimentos contraditórios. Se por um lado estou num local efetivamente histórico para o cristianismo e de alguma forma para todo o mundo, por outro também não deixo de estar num local que na realidade, de acordo com os processos de paz, é chamada terra de ninguém. Israel não pode construir nada 2 quilómetros depois da margem do Jordão para cá, e a Jordânia não pode construir nada 2 quilómetros da margem do Jordão para lá. E o pior de tudo nem sequer é isso. O pior de tudo é nós estarmos a andar aqui nesta faixa de 10 metros de um lado para o outro, onde no metro a seguir nós podemos encontrar minas antipessoais. Tudo isso porque uma determinada nação tem que o fazer para se sentir segura contra uma eventual invasão da outra. A questão que eu tenho que colocar é: então, de que é que serve nós termos lugares e pontos de interesse religiosos, se depois no nosso dia-a-dia a religião se calhar não é de todo aplicada para o interesse comum? O enredo desta novela é tão complexo que precisava de toda uma série e ainda assim não chegaríamos a nenhum consenso. É nestes momentos onde penso que a humanidade caminha no pó e cinzas da sua própria história, não aprendendo com erros antigos e decididamente com o botão da autodestruição já ativado. Foi com essa consciência que Jesus, o tal homem da Nazaré, que a poucos metros daqui se batizou, veio trazer o maior de todos os desafios: amar os nossos inimigos.
Deixamos para trás o Rio Jordão, a fronteira natural com o Reino da Jordânia, os campos de minas, atestado do desentendimento entre os homens, mas continuando no território da Cisjordânia, avançamos estrada adiante para mais uma zona onde a administração e segurança muda. Daí, não surpreender certos avisos. Ou melhor, surpreendem sim. E muito. Acordos internacionais com todos os atores estabeleceram a criação da Autoridade Nacional Palestiniana para governar os territórios palestinianos e, em seguida, seria responsável pela construção das instituições políticas para viabilizar a criação do Estado da Palestina. Os palestinos continuam a não ter um Estado independente. Desde 2007, os territórios podem ser divididos em dois tipos de administração. A primeira é a faixa de Gaza sob o comando do Hamas. O grupo reclama a extinção do Estado de Israel e utiliza todos os meios nesse sentido. Os conflitos recentes envolvem ofensivas entre Israel e o Hamas, com registros de ataques em 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 2019. Gaza é o centro da guerra atual, iniciada a 7 de outubro de 2023, precisamente no dia em que eu e toda a equipa deixámos Israel. A outra parte abrange a Cisjordânia, onde nos encontramos. Infelizmente, muitas pessoas acham que todos os palestinianos são terroristas. É difícil lutar contra esse preconceito. Pelo que vamos vendo, o povo é tão hospitaleiro e amigável como outros de outras paragens no mundo. Mal sabia eu que ia almoçar no restaurante do Albert Einstein, situado na base do Monte da Tentação. E tentação foi o que não faltou, mas estou a referir-me à gastronómica, claro. Com direito a coreografia, lá tivemos que comer a makluba, que em árabe significa virada, ou ao contrário. É um prato de arroz, carne, legumes, todos misturados numa panela grande que, no momento em que é servido, é virada rapidamente em cima da mesa com toda a pompa que algo assim merece e tem. Sempre presentes estão os frutos, como as tâmaras e as romãs. Estamos na cidade mais antiga do mundo. E se acham que é o único título que Jericó ostenta, pensa outra vez. Jericó é também a cidade mais baixa do mundo. Está situada a 258 metros abaixo do nível do mar. Esta cidade, com mais de 10 mil anos de história, carrega não só o peso do tempo, mas também de batalhas que marcam a história da humanidade, bem como de construções que ficaram na história, tal a sua envergadura e genialidade tecnológica para a época. Nós estamos em Jericó. Reparem aquela montanha ao fundo, ali é o Monte Nebo. O Monte Nebo é onde Moisés ele fica e o povo de Israel vai cruzar o Rio Jordão.
Moisés tirou o povo de Israel da escravidão do Egito para a terra prometida. Durante esse tempo não só liderava o povo, mas intermediava a relação do povo com Deus, tendo sido Moisés quem recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Nesta caminhada que fez com o povo de Israel, houve vários lugares de especial interesse, e um deles é o Monte Nebo. O primeiro obstáculo do povo de Israel ao entrar na terra prometida, aqui à nossa frente. A já então mítica Jericó estava diante do povo hebreu. Jericó era uma cidade com muitas muralhas e portões. Grande, forte, intransponível. Ninguém podia entrar ou sair da cidade sem passar pelas muralhas. Os habitantes da cidade de Jericó eram orgulhosos das suas muralhas, da sua construção, e achavam que era a coisa mais importante que eles tinham. Eles pensavam, ao longo do tempo, que seria impossível transpor estas muralhas. O povo de Israel, depois de ter cruzado o Rio Jordão, eles vão se ficar assentados numa cidade aqui perto chamada Gilgal, e depois de passar a Páscoa e fazer uma circuncisão coletiva, o povo vai conquistar Jericó. O primeiro lugar do acampamento israelita após a travessia do Rio Jordão. Ele também foi lugar de sacrifícios. Eles construíram um memorial em Gilgal e nesse mesmo lugar os filhos de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam a deixar toda a influência corrupta do Egito. Aquele povo de Israel, ele teve fé no Senhor, ele acreditou na palavra do Senhor. E por ele ter acreditado na palavra do Senhor, o povo de Israel vai dar, no primeiro dia, uma volta em absoluto silêncio. No segundo dia, 2 voltas em absoluto silêncio. Assim sucessivamente. Até o 7º dia, até o 7º dia, onde o povo de Israel todos vão gritar, vão tocar a trombeta que é o shofar, e como eles tiveram fé no Senhor, essas muralhas ruíram, que é o que nós estamos vendo hoje. Ruíram todas as muralhas de Jericó. É um momento decisivo, tanto para a liderança de Josué, bem como para a relação deste povo com o seu Deus. Às portas e diante das muralhas de Jericó, o futuro do povo hebraico ia ficar decidido, e as opções eram escassas. Para Josué, era o tudo ou nada. Em jogo estava o futuro de um povo. É chegado o momento da batalha decisiva. O inimigo está bem defendido e de uma forma não muito convencional, mas a estratégia dada a Josué e ao povo também é tudo menos normal. Diríamos mesmo ser sobrenatural.
Este povo, que foi escravo no Egito por 400 anos e vagueou pelo deserto durante 40 anos, está a um passo de começar uma nova vida. Mas por mais entusiasmo e vontade que tenham, as muralhas de Jericó estão de pé há muitos séculos e jamais foram derrubadas. Era tempo de se voltarem para o Deus que os libertou da escravatura, com sinais nunca antes vistos, que abriu o Mar Vermelho para eles passarem, que os protegeu e alimentou no deserto, e confiar que Ele deitaria abaixo as que até então eram as invencíveis muralhas de Jericó. E que fique aqui todos os nossos obstáculos de nossa vida, assim como o povo de Israel conseguiu derrubar os seus obstáculos, eu quero que também os obstáculos de você sejam derrubados aqui, hoje, nesse momento.